todos os assuntos que nos chegam das 21 províncias do país. São 21, mas tínhamos 18 e acresceram mais 3 no quadro da divisão político-administrativa. Este é o seu programa mais social, o programa que lhe dá a notícia em primeira mão e onde o trânsito é em tempo real. Nós daqui a pouco vamos ver como é que está a mobilidade rodoviária na capital do país através da gentileza do CISP. E já daqui a pouco. Hoje trazemos como notas de destaque o nascimento de uma criança e o desaparecimento dela. Uma criança que nasceu, depois de alguns meses, acabou por ser encontrada numa lagoa. Levou à cadeia mãe, sogra e o esposo. Um assunto que nos chegou da província da Huila e você vai ter aqui os pormenores desta reportagem. Preste bem atenção. Uma criança que nasceu e que, de acordo com a informação que nós apuramos, o Ecos e Factos, que os pais do jovem, os pais do noivo, alegavam que a mesma não tinha traços com a família. Então, terão engendrado supostamente um crime. Você vai ter os detalhes. Aqui também no Ecos e Factos. Crime passional termina em tragédia. Um telefonema feito em que teria sido feito supostamente pela ex-mulher. Não gostou, desentendimento, gerou uma agressão e desta agressão a mulher teria pegado numa faca e desferiu um golpe fatal. E o homem não resistiu, acabou por perder a vida. Se vê agora as imagens na sua tela do jovem que perdeu a vida e da mulher que está a ser acusada de ter cometido este crime de homicídio. E basta também acompanhar aqui outras que vão fazer o Ecos e Factos desta segunda-feira. É a notícia em primeira mão, a notícia comentada, as histórias contadas é notícia. Mais uma vez, cordiais saudações a todos que estão em nossa companhia. O Ecos e Factos começa sempre com o trânsito. A Júlia Maiela é a operadora em serviço hoje que nos dá a ver como é que está a circulação rodoviária. Estamos aqui com o ponto da esquadra do Zango, no sentido ascendente, sobe-se com uma lentidão, mas quem deixa está de facto com uma velocidade. O trânsito pode circular aí a uma velocidade média a variar os 60 aos 90, 60 dentro das localidades. O professor Júlio Quental, muito boa tarde, mais uma vez, bem-vindo e com a disposição de sempre. Impecável. Portanto, já dizia minha mãe que tristezas não pagam dívidas. Eu hoje quero endereçar um abraço efusivo aos vendedores e vendedeiras do mercado dos Correios, estive lá, do Catinton, ao senhor João Lemos, um senhor impecável, ele e sua esposa ali da subzona 10. Rodeei que pelaquela zona e porque fui aferir como está o interior dali dos Correios mesmo. Onde estão as antenas? Sim. E aquilo está uma desgraça. Portanto, virou uma zona para defecar, quem mora ao redor não consegue comer. Tem que fazer um devido reaproveitamento do espaço. Aquela zona das antenas, né? Sim, um quintal baldio ali. Baldio, sim senhora. Exato. Local que é para, portanto, delinquentes, é para fazerem o que bem entendem. E é imperativo que as autoridades ali, portanto, invistam naquela zona. E se não puderem controlá-la, é para que cedam aquilo aos moradores, que é para... A um privado que possa colocar um empreendimento. Corretíssimo. Colocar aí uma esquadra, uma quadra polidesportiva que ajuda a juventude, que também possa atrair a juventude em tempos livres. Professor Júlio Quental, vamos ao trânsito. Deixa-me dizer que há um senhor, o Dr. Marcelino Cândido, que endereçou abraços, tem estado a acompanhar e ele disse que não perde tempo em acompanhar a intervenção do professor Júlio Quental. Nós agradecemos, estamos aqui para servir. Hoje temos o quadro. Vamos então, aqui e é no trânsito... muito bom saber que do outro lado tem pessoas que tiram do seu precioso tempo que é para nos ouvir discorrer sobre essas matérias do trânsito. Professor Júlio Quental, aqui não há nada a registrar, apenas a imobilização deste caminhão, provavelmente deve estar a embaraçar o trânsito, mas no entanto assim... Sim, porque à partida não se vislumbram sinais gráficos verticais nem marcas rodoviárias que proíbam esta imobilização. Portanto,
a partida é permitido ali, e até porque o Código da Estrada estabelece que não se deve estacionar numa faixa de rodagem sempre que tal manobra inviabiliza a formação de pelo menos 2 vias de trânsito. Estamos a perceber que mesmo ali imobilizado há permissão, certo, de se conceber 2 filas de veículos. Daí, portanto, não viola nenhuma norma legal. Trânsito, neste ponto, o esquadra do Zango a ser feito com normalidade, sem algum constrangimento, está fluido no sentido ascendente, no sentido ascendente está com uma lentidão, mas o descendente, de facto, está rápido a ser feito aqui, mobilidade rodoviária que nós mostramos. Vamos para um outro ponto, companheira Júlia Maiel, para que possamos dar a ver Maiela, quem nos acompanha, quem nos assiste, terá as alternativas do regresso a casa. Aqui, professor Júlio Quental, Camama, este ponto, de facto, também o trânsito a esta hora não tem tido complicações, apenas falta aqui a sinalização para permitir o atravessamento de peões. Bem observado, Calombo. Portanto, o que é que se passa? Passei aqui por esta zona um bocadinho, assim que vinha para aqui, e surpreendentemente a via está fluida, o trânsito está fluido. Percebe-se também porquê? Porque os miúdos estão de férias, certo? Há ausência de pequenos ou de petizes aqui, há aqui uma escola, há ausência de petizes, portanto, quando há o período de pausa pedagógica, portanto, também há um decréscimo no volume de trânsito. E esta via recomenda-se, e disse muito bem o Calombo, há toda a necessidade, urge mesmo a necessidade de se colocarem aqui passadeiras para que legitimem o atravessamento de quem? De peões. De peões. Aqui o trânsito sentido para quem dá aqui ao centro de produção da Camama e também a via expressa, a avenida Fidel Castro que sai de Cacoaco até ao Benfica, o trânsito fluido. Também quem sai sentido daqui do centro de produção até a rotunda da Camama, o trânsito está a ser feito sem alguma dificuldade. Vamos para um outro ponto, estamos no mês de abril, mês da paz, mês da juventude. O trânsito a ser visto aqui ao pormenor, o Ecos e Factos, dá esta primazia de, antes de sair de casa, espreitar o trânsito, saber como é que estão as vias em termos da circulação. Professor Júlio Quental, aqui, posto policial, quilómetro 35, o trânsito também está bom de ser feito, sem algum problema. Fluidíssimo, fluidíssimo. Há ali aquele atrevido, um motociclista que passou por aqui, enquanto discorria, passou por aqui, no separador, não se percebe. Esses indivíduos, certo, não respeitam as normas que disciplinam o trânsito da via pública. Sabe porquê? Porque não passaram por um processo de formação. Agora, voltando que é para a via, é bom perceber que esta via está sinalizada do ponto de vista das marcas rodoviárias, das linhas longitudinais. Temos aqui 1, 2 linhas descontínuas longitudinais que permitem e que demarcam 1, 2 e 3 vias de trânsito. É o que temos dito. A presença de marcas rodoviárias vem trazer uma certa disciplina e ordem no trânsito. Disciplina e ordem no trânsito, a presença das marcas no pavimento são visíveis nesta altura e o Ecos e Factos tem estado a recomendar que devem ser renovadas, com vista também a facilitar a mobilidade e a circulação do tráfego rodoviário. Ora, deixamos este ponto, vamos para um outro, no sentido de darmos a ver o trânsito, a mobilidade rodoviária nesta segunda-feira, 14 de abril do ano 2025. Estamos aqui nas imediações do Hospital da Samba. É curioso, professor Júlio Quental, neste ponto, a esta altura do dia, neste período, o trânsito é um bocado pesado, mas hoje está fluido nos dois sentidos. Olha aí, olha aí. Portanto, quase que ocorria ali uma colisão, porque este condutor iniciou a marcha sem sinalizar. O Código da Estrada estabelece que as manobras devem ser precedidas de sinalização. Portanto, ele imobilizou-se aqui. Era correto? Corretíssimo. Por quê? Porque temos aqui esta linha contínua, certo? Que nos termos do Código da Estrada, embora sendo contínua, ela pode ser pisada ou transposta. Por quê? Porque ela chama-se guia. E a função dela é delimitar a faixa de rodagem da berma. Quer dizer que desta linha para a direita é a berma, local reservado para a manobra de paragem e ou estacionamento e na ausência de passeios para o trânsito de peões. Da linha para a esquerda, portanto, temos o quê? A faixa de rodagem. Quer dizer que esta zona foi mesmo concebida para
para a manobra de paragem e o estacionamento. Está certo? Está aqui este alargamento. Corretíssimo. Ligou o pisca, é o que dizemos há bocadinho. O Código da Estrada estabelece que as manobras devem ser precedidas de sinalização. E os sinais são feitos com os indicadores de mudança de direção e, caso estes não se encontrem funcionais, devem ser substituídos por sinais gestuais, certo? O importante é que se faça. Sinalize sempre que estiver na condução do seu veículo e também cumpra as indicações da Polícia de Trânsito. Agora, vamos ao nosso gráfico. Hoje trouxemos o que, professor Júlio? O gráfico da sinistralidade rodoviária. Como é que estamos em termos de números? Mal. Subimos ou descemos olhando para o período homólogo? Subimos. E se reparar, ontem ocorreu um acidente violento na estrada do Luís, correto. Portanto, uma cratera, aquilo não é uma ravina, é mesmo uma cratera no meio da faixa de rodagem. As autoridades devem tudo fazer para garantir as condições de transitabilidade das vias. Calomba, nunca é demais dizer que estes dados são uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que, em observância ao princípio da comunicação plasmado nos termos do artigo 28º da Lei nº 6/20, de 24 de março, que é a lei de bases, não é? Portanto, da organização e funcionamento da Polícia Nacional, vem então partilhar estes dados com a sociedade. Ora, para sexta-feira tivemos... Nós temos dados sexta, sábado e domingo. E domingo, okay. O final de semana. Portanto, para sexta-feira, tivemos 25 acidentes que produziram 5 mortos e 53 feridos, certo? Tivemos menos 2 acidentes em relação ao período homólogo, qual? A segunda semana do mês passado, de março. Todavia, igual número de mortos, mas tivemos aqui mais 12 feridos do que a segunda semana de março. Para sábado, tivemos 26 acidentes que produziram 7 mortos e 39 feridos. Menos 6 acidentes, menos 1 morto, todavia mais 9 feridos. O domingo é que foi calamitoso. Tivemos 24 acidentes que produziram 12 mortos, estamos a falar já com os 8 incluídos de ontem, e 62 feridos, certo? Menos 7 acidentes do que o período em referência, todavia mais 4 mortos e mais 35 feridos. O cúmulo para esses 3 dias foram 73 acidentes, que produziram 24 mortos e 148 feridos. Estamos a falar de menos 15 acidentes do que o período em referência, todavia mais 3 mortos do que o período em referência e mais 55 feridos do que o período em referência. Estamos a falar, repare, de 148 feridos em 3 dias, 24 mortos em 3 dias e 73 acidentes em 3 dias. Nós temos que parar de transformar o espaço rodoviário em palco da morte, em palco de dor. Todos os atores são chamados para que se concorra nesta harmonia que se pretende às estradas. Concordo consigo. Se partirmos do princípio que são 3 os elementos fundamentais da circulação rodoviária, quais? Via, veículo e o homem, e sobre o homem, e porque o homem é o protagonista, quer na condição do condutor, de peão, quer na condição do homem que projeta a estrada, que ilumina a via, que a concebe, todos aqui somos chamados para refletir sobre este fenómeno. Porque tão logo colocamos o nosso pezinho fora do quintal, estamos no espaço público e, consequentemente, no espaço rodoviário. E é do nosso comportamento que irá resultar o incremento ou não destes números. Não seja mais um fator estatístico. Seja um ser humano, preserve a sua vida, eduque a sua família, os seus filhos e todos aqueles que estão sob sua tutela de qual o comportamento a ter no espaço rodoviário. Porque a convivência no espaço público tem que observar normas. E quem passa isso são os progenitores, os tutores, os pais, em suma, em primeira instância, a família. Depois vem o Estado. Professor Júlio Quental, muito obrigado mais uma vez por este quadro ilustrativo que de facto nos leva a refletir sobre a ação que devemos ter nas estradas. Disponha, Calomba. Obrigado. Estamos aqui para servir e bem servir. Obrigado. 17 e 17 minutos. 17 horas e 17 minutos. Vamos folhear a página das histórias contadas em notícia. Vamos começar na província da Huila. Nascimento de uma criança começou a provocar problemas no seio da família. A mãe
do noivo, no caso a avó da criança, a desconfiar que a criança que nasceu não tinha traços familiares. Daí engendraram um crime, de acordo com a polícia, é que simularam um assalto e a polícia da investigação que fez apurou que depois estrangularam o pescoço da criança e atiraram o corpo numa lagoa. Resultado, neste momento, mãe, o filho e a mulher estão detidos na polícia. Acompanhe a reportagem no Ecos e Factos. Foi neste rio do bairro da Mítia, na cidade do Lubango. A criança foi encontrada sem vida depois de alegadamente ter sido lançada à água. Um gesto que, segundo as autoridades, foi uma tentativa de ocultar o crime. Trata-se de um crime de homicídio por asfixia mecânica. O pai, de 19 anos, garante que foi vítima do ataque violento. 3 homens teriam surgido do nada. Diz que ele e a esposa desmaiaram e que, no meio ao caos, o filho perdeu a vida. Segundo o que se constatou, tem vindo a reclamar de que este neto não tem traços característicos da sua família. Foi pressionando o filho. Mas a polícia se deparou com indícios que levantam outras hipóteses. A história contada pelo casal não bate certo com os vestígios encontrados. A senhora, em conluio com o seu filho, engendraram esta simulação de que, quando saía da sua casa, no setor 21, bairro da Mítia, simularam um assalto. Deste assalto, supostamente, o rapaz foi agredido, que perdeu os sentidos, e a mãe da criança meteu-se em fuga. Mas para se meter em fuga, primeiro ela levou um golpe e lhe foi retirada a criança. Daí então é que a avó, no caso, pelo que nós, no quadro das investigações, constatamos, a avó pegou na criança e, junto de um lago, foi ali onde consumou o ato, apertando no pescoço, e depois então atirou o corpo para este lago. Com base nas contradições, os 3 suspeitos foram detidos e serão presentes à Procuradoria nos próximos dias. A mãe do noivo está detida, o próprio pai da criança também está detido, porque chegou-se a concluir que foi uma ação combinada. Casal jovem e mãe do marido detidos, suspeitos de envolvimento na morte de uma criança de apenas 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. A sogra diz não. A criança nasceu, mas não apresenta traços que identificam a família. Não está parecido a nós. Mas como é que não está parecido? Você vai ter os comentários dentro de mais alguns minutos aqui. Agora, o pai que está a ser acusado de violar a sua filha, ter abusado sexualmente a sua filha. Quer compreender a história? Acompanhe a reportagem agora no Ecos e Factos. (11 de abril de 2025), Cristina Madruga, ativista da OMA, depara-se com um cidadão com uma bebê ao colo, debilitada e com sinais de falência. Eu analisei rápido. Se o pai, o bebê está assim crítico, devia estar ali a mãe e o pai apenas acompanhar. Naquele mesmo momento, enquanto a bebê estava nos braços da nossa ativista, a nossa vigilante, a bebê entrou em sofrimento, convulsionou, teve aí uma paragem que teve que ser reanimada no Hospital Militar pelos médicos e depois foi encaminhada para a maternidade Lucrécia Paí. O que se pensava ser
Um simples caso de mal-estar deixou a todos em choque. A menor de apenas 2 anos de idade havia sido abusada sexualmente. Quando a médica tira a roupa do bebê, e a médica, uma das médicas pegou a roupa do bebê e foi lavar até, nós que ficamos ali na maca quando estava a bebê a ser assistida, vimos o estrago que tinha a bebê, a médica em serviço, a médica que estava a atender a criança, não suportou ver aquilo, eu também não suportei ver aquilo, nos metemos em pânico a chorar. Houve profissionais que choraram, houve até a polícia que cá esteve também chorou de ver um ato tão bárbaro como é aquele. Aquele ato já tinha sido realizado alguns dias antes. O pai não sabia dizer quando nem como aconteceu. Diante das suspeitas, a equipa movimentou-se até à residência da família. E depois, como o pai não contava a história assim corretamente, quando contava versões diferentes e as informações não condiziam, não havia conexão. Ligamos para o comandante da polícia em Cacoalco, uma vez que ele vive no bairro Malueca, e fomos até ao município de Cacoalco com ele e acompanhadas de um agente da polícia. Vizinhos e familiares não entraram em pormenores, mas deixaram claro o possível suspeito. Disseram-nos também que a avó, a mãe do pai, regularmente fazia assentos a bebê, aqueles banhos que nós aqui tradicionalmente as mães fazem, as parturientas. Ela comprava sempre o Dettol, aquecia a água, colocava na água e fazia assentos para bebê. Eu falei com o casal, mas o casal não me responderam nada. Depois à tarde, segurei um bocado de germão, dei na própria mãe. Eu disse, aquece a água morna, despeja na banheira para ela sentar lá. Então, dali, não sei se fez 2 dias ou 3 dias, então parou. Segundo relatos, a mãe assistia a tudo e nada fez. Eu vi a menina. Quando eu vi a menina, depois eu lhe chamei, eu disse, fulana, isso não é normal, essa miúda parece uma mais velha. Não posso aceitar esse tipo de coisa. Está errado, está mesmo errado. Se há justiça, então que façam mesmo a justiça, que seja mesmo bem feita. Chegou mesmo a acusar a própria filha de ser feiticeira. Questionamos também se ela não ouvia gritos da criança durante a noite, durante o dia, a criança a chorar. E ela disse que sim, ouvia os gritos da filha à noite, mas que ela não podia fazer nada porque a filha é bruxa e quem fazia aquilo na filha era o marido dela da noite. Segundo a família, o pai tem 32 anos de idade e é um usuário de drogas. Mas é importante fazer menção, se ele utilizou para praticar esta ação, é porque já planificava. Por conta da gravidade dos ferimentos, a menor teve de ser transferida para o hospital Azancó de Menezes. E essa criança, como tem uma abordagem multidisciplinar, precisa de cirurgiões pediátricos, precisa de pediatras propriamente ditos e precisa também de ginecologistas. A razão pela qual é que nós transferimos para o Hospital Materno-Infantil do Camamo, Azancó de Menezes. Mas há um perigo que é mais iminente, que está mais próximo de nós. Imagina quem é o pai, com quantas mulheres o pai se envolveu. Esta criança tem um risco muito grande de ser portadora de doenças de transmissão sexual. No Azancó, a secretária-geral da OMA, diante da pequena, escondeu a dor que sentia, transmitiu o afeto e, em troca, conseguiu arrancar um sorriso da pequena que há muito não se via. Mas, no final, com o coração desfeito, Joana Tomás desabafou. Que pai é este? Que mãe é esta? Que faz com que uma criança de terra idade, só são 2 aninhos, roubar a infância da criança e também tirar a possibilidade dela ser mãe no futuro. Nós pedimos justiça. Para esta psicóloga, as sequelas vão além do físico. Isto afeta
do ponto de vista muito profundo, o estado dela ou o desenvolvimento dela emocional e psicológico. Portanto, há uma necessidade de uma intervenção profunda, urgente e profissional para que ela possa então desconstruir e não acarretar isso para a vida adulta. A luta contra esse grande mal não é dos médicos, não é da justiça, é da sociedade toda. Segundo a equipa médica, a menor está bem, mas deverá ser submetida a mais uma cirurgia nos próximos dias. Acusada de ser feiticeira, a esta altura, ninguém da família, do pai ou da mãe, fez-se presente nesta unidade hospitalar e recebe apenas o apoio do hospital e da Organização da Mulher Angolana. Mas nós não vamos deixá-la sozinha. Nós periodicamente vamos vir visitar a menina e quando ela estiver alta e estiver em condições de sair do hospital, vamos junto do Ministério Público, junto do Ministério da Assistência Social, encontrar um lugar para que esta menina possa estar longe dos predadores. O cidadão confessou o ato e já se encontra detido. Caso que até é de alguma reflexão, é preocupante, não é? Mas ainda assim ele goza da presunção de inocência, transitado em julgado, portanto, ele está detido, que devemos confirmar a detenção dele, vai ser segunda-feira encaminhado para o Ministério Público para os atos subsequentes. De acordo com dados, 90% dos casos de abusos sexuais acontecem no seio familiar. O que acontece? Ele começa a fazer as presas no seio familiar, abusa as crianças no seio familiar e depois tem outras presas lá fora. Mais um caso que fere a moral social e deixa todos entristecidos. Arthur Gil e Alcides Mecano, a TPA, Mazacó de Menezes. A reportagem de Alcides Mecano. Apenas 2 anitos. Apenas 2 anos. E aqui com um historial, com uma narração feita, quer pela equipa médica, assim como as assistentes sociais da OMA, que conseguiram a tempo livrar esta menor, das mãos deste predador. É uma história de arrepiar a alma. Doutor Alcântara Costa, por favor. Viva Calombe! Saudações simpáticas e extensivas aos nossos telespectadores. Vamos começar mesmo por esse assunto, antes de irmos ao Willa. Acompanhou a peça? Acompanhei. Daquelas peças que, como sempre dissemos, obrigam-nos a ter um estômago e uma mente de competição para podermos buscar energia retórica para podermos falar. Porque, de qualquer das formas, temos filhinhas e rever-se no comportamento maníaco desse nosso irmão Capincha não é uma coisa fácil. E aqui sempre dissemos, a República de Angola está cheia de maníacos sexuais que têm ou que gostam de práticas sexuais incomuns, invulgares, que bastava ver uma rapariga, até mesmo sem 10 anos de idade, começa a ver ali como objeto para a prática sexual. Isto a psiquiatria chama de transtorno da sexualidade. Portanto, esses indivíduos estão em todos os sítios de Angola e sempre pedimos aqui a parte preventiva e depois as denúncias, porque isto que aconteceu naquela nossa casa não é uma coisa nova, tem um historial bastante longo. E como a peça disse, a mamã encolheu-se, não quis denunciar, se calhar achou que é a melhor prática para o desenvolvimento da filha dela, e é aqui onde chamamos também, no âmbito da nossa lei, a Lei 38/20, de 11 de novembro, que aprova o nosso Código Penal,
ali nos seus artigos 192, 193, a violência ou o abuso sexual contra menores está ali bem plasmado, e aqui o que temos que fazer é que da forma aberta, de acordo à peça, houve alguma conivência da mamã. E esta conivência da mamã, o Ministério Público, que não condena apenas o pai maníaco, que merece essa condena, por isso que também sempre dissemos que em função da subida vertiginosa dessas práticas na República de Angola, o legislador devia cá convocar a castração química. Já à altura de, assim, claramente as estatísticas estão a subir demais. E as estatísticas estão a subir demais, precisamos de uma medida contundente, de uma medida robusta, que de certa forma venha a travar esta subida horizontal e vertiginosa desses crimes. Senão, os crimes de violência sexual contra as nossas crianças deviam apenas ser praticados por doentes mentais. Ali não temos muito como parar isto. Esperaremos sempre que o crime aconteça antes depois de agirmos, porque ali atacaremos sempre as consequências. E aqui onde também sempre dissemos, vimos a secretária-geral da OMA a lacrimejar, com coração destruído, a lacrimejar, entende bem o que é uma filha, entende bem o amor antropológico que se deve dedicar à filha. E vimos há 3 meses no passado, vimos a primeira-dama também a lacrimejar e a chorar. Isto destrói o coração de qualquer ser humano homem com empatia e que tem noção o que é gerar um filho, uma filha, e que tem a função de papá. Este capincha apenas nasceu para ser pai. E esta mãe também apenas nasceu para ser mãe e não atingiu o estatuto de mamã. Doutor Alcântara, o que dizer das demais pessoas que tinham conhecimento desse caso? Ouvimos uma senhora dizer que tinha notado alguns sinais, inclusive ofereceu-se para dar um produto que pudesse aliviar a dor da menor. Não precisava ir falar com a mãe. Imediatamente, esse tipo de crime é público. Recorreria à esquadra da polícia e ir informar. E porque a nossa polícia faria deslocar as nossas polícias mulheres para irem a esta casa e depois, se notassem alguma coisa estranha na parte genital, ali na zona vulvar da nossa criança, transportariam a criança para um hospital para se ir comprovar e certificar se a parte genital da nossa criança está intacta ou então alguma coisa anda a tocar lá. Portanto, esta nossa irmã também que andou a ver, se calou, também cometeu uma imprudência forte. É sempre alguma coisa estranha, recorrer à esquadra da polícia, que a polícia tem os protocolos para poder proceder. Nesta altura, uma pequena de apenas 2 anos, desamparada do afeto familiar, porque até o momento não foi visitada. Já não é família, né? Nem pela mãe, nem pelos avós, maternos e paternos. Como classificar este ato? Repare, aquele ambiente que estás a chamar de familiar, onde está o pai e a mãe, não é mais o ambiente para essa nossa criança. Esperemos que a OMA busque, se calhar, no Lar Acusola, se houver um espaço, essa nossa criança tem que ficar nesse espaço, onde deverá ter uma equipe de psicólogos e, tal como a médica fazia referência de ginecologistas que tenham que tratar com propriedade a nossa criança, ir sendo aconselhada de forma persistente para que, quando crescer, cresça com saúde psicoemocional aceitável, para que tenha solidariedade, compaixão, hombridade e antropologia para toda a gente que o vai rodear. Agora, o hospital... Doutora, desculpa, isto não vai afetar a não presença da família africana alargada? Será que não existem tios, primos que se possam oferecer
no sentido de dar amparo a esta criança? Tem que haver, porque também, como estamos aqui a dizer, embora ultimamente as famílias africanas, nossas famílias, estão esvaziadas do ponto de vista da compaixão e amor antropológico aos sobrinhos, quase que ninguém gosta de visitar os outros, e principalmente se fores pobre, ninguém te visita. Então, se não tenha havido este convívio com as tias, quer da parte do pai, quer da parte da mãe, então a nossa criança não conhece as tias, não é um bom ambiente para ela ir a ficar. É melhor que fique num lar. Mas se existe este troca, esse diálogo entre a família, esta comparticipação nas festinhas, nos aniversários, e ela conhece as tias, ali acreditamos, a OMA poderia, aliás não é a OMA, elas próprias, do amor antropológico que têm para com as sobrinhas, sairiam em apoio direito e ir assistindo, do ponto de vista mesmo da vigilância no hospital, do ponto de vista de afetar carinho à sobrinha, acredito que deviam estar ali. Se até este momento, se não apareceu nenhuma tia, então aquele ambiente O Estado deve chamar a si a responsabilidade. Claramente, se não apareceu tias ali, que se pensa que o que estão a falar é para o contributo da nossa criança, é para o afeto da nossa criança, o Estado também deve descartar essa possibilidade de mandar a criança para aquele ambiente, porque estamos a prever que poderia haver aí alguns maus tratos. Então, é para o Estado que temos que mandar a criança. Com este crime, o que é que a lei estabelece? Não, mas dizíamos que os crimes de abuso sexual contra as nossas crianças estão tipificadas no nosso Código Penal. Ali, como dizíamos, no 192, 193, e as penas vão até 15 anos. Aqui houve lesões brutais, essas lesões na parte vulvar da nossa criança, e ainda mais o crime de abuso sexual praticado pelo progenitor. Estamos em condições que vão agravar a pena desse pai que pincha. E o Ministério Público, como titular da PCI exordial da acusação, de certeza vai lhe colocar aquela pena máxima de 15 anos. Mas, infelizmente, cumprirá a metade e depois sairá. Se estás a ouvir o indulto do Sr. Presidente, este não teria chance nenhuma de poder sair no indulto, porque este crime é gravíssimo, de acordo com a nossa Constituição. A Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 61, crimes hediondos, homicídio e violência brutal. Aqui, um pai que procede dessa maneira é a violência gravíssima no âmbito da família. Ainda no âmbito da família, o crime da Huila, a polícia suspeita que a criança de 1 ano e 4 meses terá sido morta pelo pai e pela mãe. Claramente. No caso, aqui, pela avó. Exatamente. Aqui também o primeiro passo é que façamos uma investigação robusta para que venhamos com os elementos de probabilidade factídica, os factos que, na verdade, têm que dar assertividade que o crime foi, na verdade, praticado por esses membros da família. E não haverá recuo nenhum, nem perdão nenhum, se, na verdade, se comprovar que o crime brutal, hediondo, foi praticado por este tipo de pessoas, porque, a princípio, ainda que não fosse filha ou filho do senhor que se diz ser, aqui o pai, a criança, poderia ter recorrido ao laboratório da criminalística para se pedir um exame de ADN que ajuda a certificar se o filho é nosso ou não. E depois alegam que os filhos não apresentavam mas já estás a ver, familiares. A aparência não tem nada a ver. A ciência já provou que é possível nós termos um filho parecido com o nosso vizinho. É possível termos um filho parecido com alguém que vive em Portugal. A ciência já provou isto. Aqui o único elemento, a perícia de ADN, é que tem que provar que este filho é de Cicrano de tal ou não. Por isto, sempre que acontecer um episódio, um imbróglio desta natureza, no âmbito familiar, não precisa lutas, discussões, não. Recorra ao laboratório da criminalística, que é seu direito. Se houver, é normal que nós pais
no desenvolvimento ou no desenrolar da nossa relação conjugal, é normal que, se houver alguma desconfiança, desconfiemos. Isto é normal. Isto é postura humana. Agora, a desconfiança não lhe dá razão para matar a criança. O que tem que fazer, se houver suspeição que o filho não é seu, não discuta. Um homem íntegro nem sequer diria à mulher, ele próprio iria ao laboratório da criminalística solicitar um exame de ADN na paz total. E depois dali se confirmaria se o filho é meu ou então o filho não é meu. Se achar que o filho não é meu, e também há pessoas que introduzem perdão. Se achar que não dá porque foi traído, conversa com a mulher na paz. Há separação e a paz continuará nas vossas vidas. Há até exemplos de quem efetivamente constata e comprova que o filho não tem as suas características, não tem o seu ADN, ainda assim acolhe e acaba por... Por isso que eu dizia, o perdão, poderíamos perdoar, porque, na verdade, os nossos filhos, na verdade, não são nossos. Temos que cuidá-los com bastante pomposidade, afetividade, amor antropológico de pequenos porque são indefesos. Depois de crescerem, vão ajudar senhoras que nem os viram quando cresceram. O filho vem para ir para o mundo, para ajudar a todo o mundo e até aquelas pessoas que não conhecemos. Eu mesmo cá já ajudei pessoas, mães que nem a minha mãe conhece. Portanto, não pode estar a proceder daquela maneira, a maneira leonina. O leão, quem for fazer estudos do leão, o leão não admite enteados. Se quiser a mãe leoa, o leão mata as crias. É isto que fizeram. Cometeram um crime de homicídio qualificadíssimo e, em função da criança ser indefesa e vulnerável, ali lhes vão aplicar agravantes. Se provar que houve dolo, engendraram, alfaiataram esse plano todo para assassinar a criança. Se provar, ficarão ali de 20 a 25 anos de prisão maior. Obrigado, doutor Alcântara. Vamos folhear uma outra página para dizer que uma chamada telefónica acabou por provocar uma discussão acesa. O casal, que se encontrava já nos aposentos, a descontrair, acabou por o marido, naquele instante, de um ambiente bom, ambiente familiar, recebe uma chamada. Do outro lado estava a ex-mulher. A atual mulher não gostou da atitude, não gostou do facto do marido ter atendido o telefone e retorquiu. Não só o fez com palavras, mas agarrou numa faca e desferiu golpes que levaram a vida do seu parceiro. A reportagem que você agora acompanha no Eco de Factos. Uma parte da faca utilizada para o cometimento do crime ficou presa no abdômen do malogrado David Gonçalves, de 33 anos de idade. Segundo informações do SIC, momento antes do ato, a vítima terá recebido uma ligação telefónica da ex-parceira, facto que gerou um sentimento de mágoa e ciúme por parte da atual parceira. No dia 5 de abril do corrente ano, por volta das 23h30, portanto, no interior da residência onde a implicada e o malogrado residiam, e tudo começou por uma conversa telefónica que o implicado recebeu da ex-mulher. Briga essa que culminou então com um golpe de faca de cozinha que a implicada desferiu contra a vítima, que mesmo sendo socorrido para uma unidade sanitária acabou por sucumbir. Familiares do malogrado contam que os conflitos eram constantes. Não é a primeira vez que eles partem para brigas. Todo casal tem tido brigas. É mesmo aquelas brigas, lutam, pronto, mas nunca cheguei a presenciar uma briga até o ponto de correrem para defesas, que estamos a falar em faca, outras coisas mais, e até aí nunca cheguei a presenciar, mas das certas vezes que o irmão teve briga com a mulher, disse que a mulher de certas vezes também correu sempre em pegar defesa, prato, uma coisa assim, o que tivesse lá naquele exato momento. É uma dor imensa. Eu perdi um irmão muito conselheiro, porque é com ele
que eu andava, não andava com mais outra pessoa. Agora a jovem está detida e será aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O SIC apela a todo cidadão, devem continuar a ter o diálogo como uma base para a resolução de qualquer conflito. Depois de nós agirmos de forma violenta ou de forma em estado de nervos, é que o arrependimento vem. Os familiares da acusada não prestaram qualquer depoimento, mas reconhecem o erro cometido pela mesma. Vai passar parte da vida na cadeia, perdeu o parceiro, vai condicionar toda a sua vida. Doutor Alcântara Costa. Calomba, estamos conscientes que um dia como este, esta nossa irmã está arrependidíssima. É por isto que o comandante Carvalho do SIC dizia que não é melhor que tenhamos reações ao meio da nervosidade. E como deve compreender, nós seres humanos, se não tivermos controle dos nossos impulsos, porque todos nós seres humanos, lá no interior da nossa carne, temos a predisposição para a violência. E esta violência se exterioriza de acordo com os modos vivendi e os ambientes onde formos viver. Mas temos que ter a capacidade de ir travando esses impulsos da nervosidade que muitas vezes chegam aqui na nossa estrutura cerebrotónica, porque o cérebro tem travões e nós podemos gerir as situações que nos surgem, até mesmo daquelas bastante graves. Por isso aqui a nossa irmã, acreditamos que tem problemas de transtorno compulsivo obsessivo, daquele transtorno que qualquer coisa ela implode, não consegue travar, porque até se formos conversar profundamente com as pessoas que acompanhavam a relação, esta nossa irmã, acho que tem problemas de ciúmes patológicos, ciúmes doentios. Chama-se ciúme patológico? Sim, ciúmes doentios. Não pode ouvir telefonema, voz de uma mulher, não pode ver o esposo na rua até a conversar com uma vizinha, já volta lá para casa a murmurar, a michochear, permita-me o termo. Isto ali não é bom. Temos que ter... Não se pode desconfiar também que, presumivelmente, que o parceiro cometia atos que ela... Tá bom, ainda que assim tenha que ser. E agora, se o parceiro cometia atos, seria razão suficiente para assassiná-lo com uma faca? Não. Senta com o marido que comete infidelidades, conversa com ele, se não está a ouvir, convoca a família, como sempre dissemos. Não terá sido um descuido a faca? Não, o problema aqui não tem nada a ver com o descuido, porque aqui o bem maior se foi. Ali a questão de descuido ou não é trazida aqui. Porque aqui, assim, na flor dos nervos, embora aqui, não é verdade, o advogado que lhe for defender tem também esse direito, se calhar, vendo o comportamento atroz da sua constituinte, poderia pedir perícia no laboratório da criminalística para saber se a senhora tem algum problema de impulsividade que já atingiu o êxtase, que poderia ajudar na atenuação da pena. Mas aqui estamos a dizer que a traição não é motivo suficiente para pegar numa faca e assassinar o outro. A traição, converse com o seu parceiro. Se não ouve e continua, chama os pais. Se não se remediar, vai à igreja com os pastores. Se o problema não for resolvido, nosso querido irmão, nossa querida irmã, a única via é separar-se. Porque ao pegar numa faca e assassinar o outro, já viu depois o que é que vai acontecer. Destruíste a sua vida, porquanto se tivesses tido essas conversas todas para trazer oxigênio na relação, o que deveria acontecer, partirias à vontade, depois de 1 ano, 6 meses, terias um outro namorado, um outro esposo, que devia te dar uma vida melhor que o indivíduo que sofre de infidelidade permanente. Não pode ser. Os amigos relataram que era um casal de brigas constantes. É por isso que eu dizia, se formos aqui ouvir as pessoas mais próximas, saberemos que ou o esposo
era um indivíduo que passava muitos fins de semana fora de casa, era alguém se calhar com ensesos de traição bastante abrumadora, e a mulher ouviríamos que era muito nervosa, não tinha tolerância aos atos que o marido praticava, só que infelizmente, se calhar na idade em questão, ninguém os aconselhou a procurarem os seus pais para provocarem diálogo entre as partes, e também ninguém os aconselhou a acudir a uma igreja e, portanto, acabaram por cair no deixar de andar, e o resultado foi esse. O outro partiu tão prematuro para a Terra Celestial. Que aconselhos há a deixar aos casais, Dissemos às pessoas sempre que nos estejam a assistir e provavelmente uma ou outra deve estar a viver realidade semelhante? Dissemos sempre aos nossos irmãos e às nossas irmãs lá em casa: a vida por si é um desafio permanente e a vida por si também é problema. Então temos que ter aqui sempre a capacidade de percepcionarmos coisas, ouvirmos coisas e termos a calma suficiente para depois dialogar nas calmas. Não pode, por exemplo, ver o namorado ou a namorada, ou o esposo ou a esposa lá fora a conversar com um senhor que você não conhece, quando voltar no calor dos nervos começar a perguntar: deixa ainda, tenha calma, se calhar ele vai contar. Se não contar, depois pergunta nas calmas. Porque se for perguntar no momento dos nervos, ali haverá troca de palavras e depois alguém pegará numa faca. Meus irmãos, temos que resolver os problemas da nossa relação com bastante tolerância, espírito de amor daqueles bons ambientes que já vivemos, consciente que se não conseguir resolver o problema junto do meu parceiro, eu vou arrumar as minhas bicoadas, porque o meu pai sabe, a minha igreja sabe, vou terminar a relação, partirei livremente para depois buscar outras energias e buscar outro parceiro, que a vida nos espera ter muitas coisas no futuro. Obrigado, doutor Alcântara Costa. 17h53. Vamos agora mostrar o resultado das operações realizadas pelo Comando Provincial da Polícia Nacional, onde foram detidos grupos de supostos marginais que se dedicavam a ações diversas, com destaque para a retirada de placas e retrovisores. Este jovem foi detido pela Polícia Nacional por ser o suspeito de crime de abuso sexual contra uma menina de 14 anos. Aproveitou-se da calada da noite e para outras condições, e a menina que vinha passar de 14 anos acabou por levá-la à força, não é? E consumou o coito, não é? Ele está detido e vai ser presente também ao Ministério Público para as ações que se impõem. Entretanto, este outro cidadão também foi detido, acusado de crime de homicídio a um jovem em plena via pública. Depois de beberem e ingerirem bebidas alcoólicas, mas numa prática criminosa na via pública, abordaram um cidadão. Este cidadão de 19 anos colocou alguma resistência, eles desferiram um golpe de arma branca de uma faca, e o cidadão, estamos a falar de um crime de ofensas graves à integridade física, não é? Que resultou, obviamente, em morte deste cidadão. No decorrer da operação, foi também detido um cidadão que, segundo a polícia, vandalizou uma conduta de água na Chicala 1 para garimpo. O trabalho do garimpo da água é também um fenómeno que ocorre em toda a extensão de Luanda e sobre o qual tem estado a ser alocadas um conjunto de medidas de polícia. E ao nível da Engombota não fugiu a regra. Portanto, nesse trabalho de coordenação resultou precisamente na detenção destes indivíduos que estão ligados a este tipo de práticas criminosas, uma vez que a própria conduta, inclusive, que eles danificaram, são condutas que levam água, transportam água para determinadas localidades, e com esta prática criminosa, o que acaba por não beneficiar, acaba por prejudicar pessoas do bem, instituições que precisam deste líquido precioso para fazerem, portanto, a sua vida. Entre os detidos está também este jovem que é acusado pela polícia como mandante dos roubos de peças diversas de viatura que eram comercializadas no mercado dos Correios. Fruto desta micro-operação, foi possível deter 22 cidadãos e apreender vários meios. Final de semana teve como resultado a detenção de 22 cidadãos, presumíveis autores de vários crimes, tendo sido possível
proceder à detenção de 5 elementos constituídos arguidos nos seguintes processos, bem como na apreensão de diversos meios. 114 retrovisores que já falamos aqui, de diversas marcas, 70 grelhas, 2 motorizadas, 5 facas, 4 telemóveis, 5 sacos de maçambala. A polícia garante que vai intensificar o combate à criminalidade. A polícia, nesta garantia que dá, de facto, a satisfação para os moradores, aqueles que sentem a criminalidade nos diversos bairros da província de Luanda. Agora vamos ver esta nota que a polícia também cedeu à TPA de muitos milhantes que se dedicam ao furto e roubo de placas. É que tu estacionas o seu carro e tranca das portas, não sabes, deixas o carro seguro no parque, é que no dia seguinte vais, abres o carro com a chave, a placa já não existe. Olhe, senhor telespectador, como é que estes meninos, aí a faixa etária entre 15 e 18, o modus operandi, como eles conseguem abrir o capô do carro para depois alcançarem as baterias e a zona da placa. É de uma inteligência, se assim vamos considerar, é que a polícia, nas suas operações, acabou por flagrar estes menores, e grande parte deles menores, que operam em parques, sobretudo em parques de estacionamento, para o furto de placas de veículos. Quando nós deixamos o carro seguro, mas acabamos por encontrar que a placa e a bateria já não se encontram, porque o carro está intacto, ninguém mexeu, ninguém partiu o vidro. Doutor Alcântara Costa, vamos começar pela primeira matéria, mas no geral são os crimes, furto, roubos de eletrodomésticos, assalto com recurso a objetos contundentes. Calombe, são desse tipo de criminalidade que sempre dissemos que não é fácil diminuir ou terminar esse tipo de criminalidade na República de Angola. Neste momento não é fácil. E ainda temos ali uns 20 anos que temos que percorrer com esse tipo de criminalidade. Como deves compreender, os jovens já têm muita inteligência conectiva, já leem, muitos deles fazem propositadamente cursos de eletrónica para depois aderirem ao mundo do crime. Quer dizer que eles também estão a investir na criminalidade. O bom é que a nossa Polícia Nacional, nas novas metodologias e novos paradigmas de combate à criminalidade, tem estado sempre a ir aterrachando as medidas de combate. Estamos a falhar todos nós, inclusive o nosso Executivo, do ponto de vista da prevenção. E nós aqui sempre dissemos, a República de Angola não tem nenhum órgão reitor que venha prevenir a criminalidade. E ao não termos esse órgão reitor, é que estamos sempre a querer atacar as consequências. Então temos que recuar para repensar, no âmbito mesmo de segurança pública, criarmos um órgão que tem que, primeiro, lutar para a prevenção criminal. Assim, iríamos diminuir os índices de criminalidade e, se o crime acontecesse, a nossa polícia estaria ali, do ponto de vista de combate, a dar solução a esse problema. Temos mesmo que recuar. Se não recuarmos nesses 20 anos, sempre sentiremos os nossos putos a ir reforçando as técnicas para retirar placas e também para ir praticando todo o tipo de criminalidade. Obrigado, doutor Alcântara Costa. É a altura de nós fazermos um breve intervalo, é um curto, já voltamos. Um abraço a si que nos acompanha no município do Quimbel, onde um acidente provocou vítimas mortais. Já voltamos em um curto intervalo. Sob o lema 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social realiza em Luanda, nos dias 12, 13 e 14 de junho, no Centro de Convenções de Talatona, o Angotic 2025. Em junho, conheça e experimente o melhor da inovação das empresas do setor em Angola. Participe em discussões com temas atuais, promova a sua empresa
empresa, faça mais negócios e reforce a sua rede de contactos. Também pode trazer a sua família para